levo o Vasco a sério. O que eu vejo do Vasco e principalmente na figura das diretorias anteriores, na figura dessa diretoria, do presidente Pedrinho, da diretoria atual e principalmente desse grupo de jogadores, é que me parece que eles não levam a sério o Vasco. Porque é muito importante a gente lembrar que esse grupo de jogadores, em sua maioria, foi o mesmo grupo de jogadores que foi humilhado pelo Criciúma em São Januário, foi o mesmo grupo de jogadores que tomou um empate de 3-3 vergonhoso diante do Melgar. Foi o mesmo grupo de jogadores que tomou de 6-1 para o Flamengo. Se pegar um pouquinho mais atrás, foi o mesmo grupo de jogadores que foi eliminado para o Nova Iguaçu numa semifinal de Campeonato Carioca. E foi o mesmo grupo de jogadores que acabou tomando de 4-0 para o Puerto Cabello, uma equipe semiprofissional da Venezuela que humilhou o Vasco da Gama. Então, quando eu falo sobre isso, é que não tem mais surpresa, gente. Não é mais surpreendente o Vasco jogar de forma ridícula, ser humilhado dentro de campo, ser um vexame e ser uma chacota. Uma chacota para cada um dos torcedores rivais, seja lá o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo ou todos os times do Brasil. E sabe qual é o pior? E aí vai um recado claro para a diretoria do Vasco. Repito, senhor presidente Pedrinho, diretor de futebol Felipe, Admar, que chegou agora, mas está lá também, e todos que fazem parte dessa diretoria, sabe o que mais apequena um clube na sua história? É quando os rivais nem mesmo ímpeto para zoar eles têm. O que eu vejo de comentários é: caralho, eu não consigo nem mais zoar, eu tô com pena. Eu não consigo nem mais ter força para zoar. Eu tô com pena. Porque o Vasco, presidente Pedrinho, a cada dia que passa, e foi o que eu coloquei na minha crônica, ele tá virando chacota. A cada dia que passa, a cada jogo vergonhoso como esse, que também são protagonizados dentro da sua gestão, não adianta falar de herança maldita, não adianta falar de gestões passadas, porque você já está há mais de um ano à frente do Vasco da Gama. E só nessa temporada a gente viu três jogos que para mim são vexames, como o Melgar, como o Porto Cabedelo, e dessa vez agora já é eliminado, tá, gente? O Vasco está eliminado. Desculpa, ó. Tá vendo aqui, ó? Vascaíno de coração, resposta histórica, bandeira do Vasco, camisa especial do Edmundo, minha foto ali, ó, com desenho, tudo mais. Tudo do Vasco. Sou vascaíno de coração, cara, sou vascaíno desde que eu me entendo por gente. Ser Vasco faz parte da minha personalidade. Como profissional, sou totalmente capacitado para fazer o que for de qualquer clube. Mas tá aqui no meu coração, tá? Eu sou Vasco pra caralho. O Vasco está eliminado. Está eliminado da Copa Sul-Americana. Porque se a gente for pegar a história do Vasco, você falaria assim: que isso, Pedrosa? Pô, o Vasco já foi o protagonista da virada histórica. O Vasco já conseguiu vitórias maravilhosas. Esse Vasco não existe mais, gente. Desculpa avisar. Esse Vasco que a gente se apaixonou, que a gente como torcedor aprendeu a amar, esse Vasco é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O time Vasco, representado pelos jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco da Gama, ele não é capaz, nem talvez, de vencer o Independente Del Valle em São Januário. Muito menos conseguir uma classificação que a gente acha que dá, ou que sei lá quem acha que dá. Muito menos. Primeiro, porque, para quem assistiu aí o SBT Esportes Rio hoje, eu entrei no programa e a primeira coisa que eu falei é: estou pessimista, tô com medo desse jogo, tô com medo do que vai acontecer. Eu avisei. Achava que ia ser 5-0? Claro que não. Mas eu não tinha nenhuma esperança de que o Vasco conseguiria uma vitória hoje, jogando lá no Equador, na altitude, contra o Independente Del Valle, que é o líder do campeonato equatoriano, que é uma equipe que só não se classificou na Libertadores por conta de saldo de gols e que tem um projeto esportivo e uma linha de trabalho
muito mais coerente do que a do Vasco da Gama. É um time que é muito bem treinado e é treinado há mais tempo também. É uma equipe forte, com um projeto forte e que talvez nem tenha tanta torcida, mas o futebol hoje, se você não leva de forma séria e profissional, ele te premia com vergonha, tá? Então, eu já sabia. 5-0, fiquei com 5-0 na cabeça por conta do gol anulado. 4-0, feito com muito orgulho e com muito carinho. Hoje é o Vasco que não consegue mais dar orgulho pro torcedor. Eu não consigo sentir orgulho do Vasco. Você compreende? Eu tenho orgulho de ser vascaíno, mas eu não consigo mais sentir orgulho do Vasco. Eu só sinto vergonha. Quando eu sento para tomar uma cerveja, quando eu sento para conversar com alguém, quando eu sento para trocar uma ideia de futebol, que seja fora do meu trabalho, que eu já falo disso o dia inteiro, eu não consigo ter orgulho do meu time. É muito doido isso. E aí, você imagina, eu que tenho 31 anos, que tenho minha vida completamente estabilizada, formada já, que trabalho com futebol, vivo de futebol, é, e não tenho mais orgulho de falar do meu time. E olha que eu já vi coisas boas. Vi Copa do Brasil, vi grandes times, vi grandes ídolos. Nasci ainda num século onde o Vasco era muito forte. Meu pai me passou todo esse amor. A criança que tem 5, 10, 15 anos, cara, só na loucura mesmo. Que é uma criança de 10, de 15, que vai chegar no colégio amanhã e vai ser humilhada pelos coleguinhas. O cara que é conhecido como Vascão no seu trabalho, ele vai ser humilhado. Amanhã eu vou ser humilhado também, mas faz parte do meu trabalho. Eu trabalho lá no SBT Esporte Rio, a zoação come solta, é assim. Mas tudo bem, faz parte, é o meu trabalho. Agora, é isso. Assim, enquanto a gente não tiver, principalmente, um choque de realidade, talvez até, e quando eu digo isso, um jogo de protesto no próximo final de semana, no próximo jogo da Copa Sul-Americana. E quando eu falo protesto, não é não ir ao estádio ou algo do tipo. É protestar o tempo inteiro. O tempo inteiro, os 90. Os 90. Os 90. Protestar o tempo inteiro. Você. Não é pro Vasco. Eu tô virando as costas para você, que tá aí dentro de campo, e para você que tá aí dirigindo o Vasco da Gama. Esse protesto eu gosto. Virar as costas para mostrar que sim, estamos aqui pelo Vasco, mas a gente está virando as costas para você. Entende? Mas entendo também quem faz o público zero e talvez fazer um cordão ali em volta de São Januário, que aí você não precisa gastar o seu dinheiro suado, como aqui o Jonathan Mello falou, e falou muito bem. Ninguém é obrigado a pagar 50, 60, 70 reais para ver essa vergonha que tem acontecido. Seria muito legal se todo mundo lotasse a barreira do Vasco, ali em volta, inclusive contribuísse com o comércio, contribuísse com as pessoas que estão ali trabalhando e continuando fazendo a economia girar ali, o ecossistema da barreira do Vasco, culturalmente falando. Para que não digam que eu sou engenheiro de obra pronta. Eu não acho que o elenco do Vasco é ruim o suficiente para estar passando pelo que está passando. Não acho. Mas existe um perfil claro ali que ele precisa ser exterminado. Que é o perfil de que, abre aspas, com todo respeito, faz merda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Hugo Moura faz merda o tempo inteiro. João Vitor faz merda o tempo inteiro. E quando estou dizendo isso é dentro de campo, tá? Dentro de campo. Hoje, Lucas Piton, que faz um ano também muito, mas muito abaixo do esperado, comprometeu o jogo do Vasco inteiro com a expulsão boba, imprudente e desnecessária que ele fez ali também. Mas enquanto a diretoria do Vasco não conseguir mudar o perfil desse clube, desse grupo, esquece. Esquece. Sabe por quê? Chegou o Diniz. E aí o Diniz conseguiu recuperar a confiança. Conseguiu dar um choque de realidade. O Vasco fez bons jogos. Faz um jogo maravilhoso contra o São Paulo. Aí eles ficam um mês treinando e em 2 jogos tomam 6 gols e não fazem nenhum? E nem produzem para tal. Não produzem para absolutamente nada. O Vasco voltou a ser o time lá de antes do dia. Aconteceu. O João Vitor, que é outro
que erra. Jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo também, jogo sim, jogo não. Jogo sim, 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 não. Sim, 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 não. Ele não consegue ficar 5 jogos sem falhar. 5. E o gol foi muito parecido, tá? O gol foi muito parecido com o que aconteceu no jogo do Botafogo. Montoro vem, finaliza, Léo Jardim defende, consegue fazer a defesa depois do desvio, e o João Vitor dormiu. O que aconteceu? Arthur Cabral fez o gol. Dessa vez, Hugo Moura não acompanha o jogador Hugo Água, cabeçada do jogador que ele não acompanhou. João Vitor tá no lance, dorme no lance e não consegue também acompanhar o resto do técnico. E eu falava assim, gente, pega os gols que o Vasco toma. Pode pegar todos. A maioria dos gols do Vasco são de falhas técnicas, individuais, falhas de falta de competência. Aí eu trouxe aqui os lances do jogo contra o Ceará, que o João Vitor acaba falhando bizonhamente. Trouxe aqui o Hugo Moura fazendo um gol contra o Sport. Bizonho. Trouxe o Paulinho errando passe lá no jogo contra o Santos. E eu ficaria aqui, se eu pudesse trazer todos os gols do Vasco, detalhando para vocês que individualmente as falhas acontecem. Não perceber. E o técnico também não perceber. Os dois perceberem que jogadores como o Hugo Moura, como o João Vitor e até mesmo, quem sabe, o Lucas Piton, caso o Leandrinho continue e consiga voltar a jogar, eles merecem banco. Ah, Pedrosa, tá descartando os jogadores? Cara, de verdade, nesse momento agora eu tô descartando. Pode ser que até em algum momento, sendo preservados, eles possam voltar e possam ajudar. Mas nesse momento agora, eles precisam bancar. Eles precisam não jogar mais pelo Vasco da Gama. Porque eles não podem continuar comprometendo uma instituição gigantesca como é a do Vasco. Presidente, contrata. Ah, porque a gente tem uma austeridade aqui. Porra, a gente está seguindo uma linha de trabalho legal. A gente está tentando organizar as contas. Entendo tudo isso, cara. Parabéns por isso também. Mas, presidente, se você não contratar, o Vasco vai cair. Se você não contratar um zagueiro confiável, de alto nível, se você não contratar um ponta-direita de alto nível, se você não contratar mais um meio-campo que possa estar em campo quando o Coutinho não estiver de qualidade, se você não contratar um volante que não seja um jogador de 33 anos e que a gente não sabe o que vai fazer ou o que vai deixar de fazer, não estou discutindo qualidade, mas fisicamente, se você não contratar um volante de alta intensidade, um volante que contribua para o que é o futebol moderno hoje e não o que o Hugo Moura faz, o Vasco vai cair. Fernando Diniz. E o senhor Fernando Diniz precisa parar de teimosias. Ele precisa abrir mão de convicções para ele entender o que é necessário para conquistar os resultados. Diniz, eu sou teu fã. Sou teu fã, eu te elogio pra cacete. Eu acho que você é um técnico do cacete. Um ser humano melhor ainda. Mas você precisa parar de ser teimoso. Abrir mão das suas convicções. Vou trazer uma informação aqui para vocês. O Vasco tem uma ideia de antecipar o empréstimo e findar o empréstimo do Cauã Barros com o América Mineiro. O Vasco está pensando em trazer o Cauã Barros de volta do América Mineiro para o Vasco da Gama. Ele tem contrato até o fim do ano, é um contrato de empréstimo e que é muito difícil de você ter a liberação do América Mineiro, até porque ele é um jogador que joga com frequência lá, mas o que eu ouvi de uma fonte hoje é que o Vasco vai tentar trazer o Cauã Barros para agora. Se não trouxer para agora, para 2026, com certeza ele já vai fazer parte do elenco do Vasco. Pelo menos a princípio foi isso que eu escutei. Porque era algo. Vasco vá buscar o Cauã Barros lá no América Mineiro, ele está emprestado, e aí encaixa naquilo que a gente não sabe o que aconteceu, né? O Barros já passou ali na mão do Ramon Dias, do Rafael Paiva, e cara, e nenhum técnico quis o Barros. Até que o Vasco emprestou, e olha aí, ó, o moleque jogando muita bola pelo América Mineiro, e o Vasco hoje precisando de volante, e o Barros aí se destacando, e está sendo emprestado, né? Pode ser que o Vasco consiga retornar, né, do empréstimo
o Cauã Barros. Vamos ver, aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, né? Obrigado a você que chegou até esse momento do nosso vídeo, né? E informações aí interessantes sobre o Vasco. E vamos aguardar agora como que vai ser o desdobramento, né? Como que o Vasco vai se postar no mercado, como é que o Vasco vai no mercado, se vai buscar reforços pontuais, se vai continuar a lentidão ou se vai realmente agressivo buscando reforços. Como eu falei, deixa o like, compartilhe para geral. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!